Boa noite. Boa noite. Vamos fazer barulho? Eu queria que você levantasse e aí no seu lugar pensasse qual o grande motivo pelo qual você está aqui nessa noite para adorar ao nosso Deus. Não precisa falar em voz alta, só pensar nisso. Que você possa colocar diante de Deus esse motivo durante esse louvor. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se ver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus por mim pagou o preço dos meus pecados pagados. Jesus por mim pagou o preço dos meus pecados pagados. Jesus por mim pagou o preço dos meus pecados pagados. Jesus por mim pagou o preço dos meus pecados pagados. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou. Esse é o nosso maior motivo de gratidão, porque nós somos salvos, nós somos livres por meio da Tua graça e do Teu amor. Eu te agradeço, Deus, se lembrar de mim e pelo Teu favor é o que me faz crescer.
E quem realmente aproveita somos nós, que recebemos tanto de Ti, Pai. Tanto, todos os dias. Recebemos tanto do Senhor, tanto amor, tanta paz, tanta alegria, esperança, conforto, consolo, tanto. E estarmos aqui novamente, além de oferecermos pouco, recebemos tanto do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Amém. Uns meses atrás eu fui pregar numa igreja em Alvorada. Vocês lembram, até eu pedi oração no aniversário da igreja, fui pregar lá. E tinha uma irmã, mais ou menos acho que da nossa idade, e ela foi tocar uma música. Tocou uma música na autoria dela, né? Mas antes dela tocar e cantar a música, ela contou uma história. Ela contou quando ela, não vou lembrar de todos os detalhes, né? Mas assim, ela contou quando ela era pré-adolescente, acho que ali uns 12 anos, por aí, ela morava próximo da igreja. E aí tinham os amigos, né? E decidiram, vamos jogar pedra na igreja. Ela não ia na igreja. Vamos jogar pedra. E aí, pronto. As amizades são boas também. Nem tanto. E ela joga pedra lá. Só que daí uma das irmãs da igreja pegou ela no flagrante. E aí disse para ela, como é que você fez isso e tal? E ela toda apavorada, da irmã disse assim, eu vou te levar no teu pai. Não! Para eu não te levar no teu pai, tu tem que vir no culto. Ok, se você vem no culto, tal horário, tal, naquele fim de semana mesmo, você vem e aí eu não conto com teu pai, eu vou te denunciar. Aí, tá. Só que o pai dela era muito bravo. E o pai dela odiava crente. Nunca queria deixar ela na igreja. Não, né? E ela naquele tormento, se eu conto meu pai não vai deixar, né? Eu não posso contar a história, ficou naquela situação. Será que Deus o cuida, né? Diz que nem eu. Olha assim, aquela situação, né? E ela pensando. Eu não lembro o detalhe de como que ela resolveu a questão com o pai. Não sei se eu me lembro. Mas o fato é que ela encontrou uma maneira de ir para a igreja, para ela não denunciar ela. E ela foi naquele culto lá, ela se converteu a Cristo. Então aquela má obra dela, a má atitude dela, resultou na salvação dela. Né? É o que eu chamo esse ato extraordinário, é um extraordinário, né? E é o que eu chamo de um milagre, o milagre da conversão de alguém. Porque é algo que não tem como explicar como uma pessoa se converte, como uma pessoa se entrega a Deus, como que se dá isso dentro do nosso coração. É algo fora do natural. Porque nenhum ser humano pode dizer assim, hoje eu vou virar crente. É algo sobrenatural, é um relacionamento que se inicia e sempre por iniciativa de Deus. Né? Por iniciativa de Deus. Que maravilha eu ver aquela irmã falando disso, imaginando e lembrando de tantas histórias de pessoas que se renderam a Jesus. Eu vou lembrar algumas aqui hoje, né? De pessoas que eu conheço, algumas daqui na nossa igreja e outras não. De como elas vivenciaram esse milagre da conversão, né? Pois eu considero realmente um milagre porque quase impossível o pecador, como nós somos, se interessar pelas coisas santas de Deus. O pecador não quer saber das coisas santas de Deus. O pecador quer saber de pecado. Né? Então essa transformação, essa conversão, essa mudança de vida que ocorreu na tua vida, ocorreu na vida de milhões de pessoas, ou bilhões na história da humanidade, né? Essa mudança de rota, a pessoa vivia num sentido, ela muda o sentido de vida, ela vivia sem Cristo e decide viver para Cristo, com Cristo. É uma transformação. E para a nossa reflexão, eu queria que convidar você a abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler ali a partir do verso 8. Diz assim: E tendo passado pela Mísia, desceram a Troade,
E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade nesta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. E o texto vai continuar, né? Depois Paulo vai ser liberto então. Muito bem. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo fazia então, empreendeu a sua segunda viagem missionária, né, acompanhado de Silas, Timóteo, Lucas. E o plano que eles tinham era, nos versículos primeiros ali do capítulo que eu não li, mas estão ali, o plano deles era ir para a Ásia, né? Mas Deus então fala com Paulo e orienta eles a ir para a Europa, então a Macedônia, né? E veja o que diz o verso 10: e logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Alguns comentários antes da gente entrar na ideia central aqui da reflexão, né? É interessante que, olhamos o exemplo de Paulo aqui, em outras ocasiões, em alguns momentos da nossa vida Deus vai nos dar uma orientação específica, né? Até mesmo para evangelizar uma pessoa. Lembra de Filipe, ali em Atos dos Apóstolos, né, também, que chega a carruagem e fala com aquele grupo ali. Então, essa é a pessoa que Deus te orienta a ganhar. Às vezes é uma pessoa, às vezes é para uma cidade, às vezes é para uma situação, né? Aqui Deus orienta Paulo: é para lá que tu vai. E a orientação, Paulo vai a Filipos, uma cidade que se tornou uma cidade, era uma cidade importante, tinha se tornado, né, estratégica, né? A história mostra de como ela se tornou essa cidade, se tornou uma colônia, não somente uma cidade, uma colônia importante. E Deus então orienta Paulo, e Paulo, na sabedoria dada por Deus, também tem uma sabedoria missionária, de ir para um lugar estratégico. Nós vamos ver que Paulo era bem estrategista, né? Mas o caso é que Deus está orientando ele e ele, vamos lá.
Essa orientação, vamos lá. Nós queríamos ir para lá, mas não, Deus quer que vamos para lá, né? E outras situações nós vamos ver isso acontecendo, né? Já o verso 11 e 12 diz que eles navegaram e ali chegaram em Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia e a Macedônia, e estivemos alguns dias nessa cidade, não sabemos quantos dias, mas observando Paulo, a gente vê que ele, e aqui o texto também, nos parece que antes de Paulo, eu vim aqui para evangelizar, vou ganhar a cidade, então vou sair pela rua. Não, ele olhou a cidade, conheceu a cidade, identificou como é que era a cidade, aquela região, né, e o lugar onde ele poderia apresentar o evangelho. Então, novamente, Paulo, estrategista, ele passa, talvez caminhando em oração, andando pela cidade, orando, né, com um grande desafio que ele tinha ali dado por Deus, não imaginando o que aconteceria, mas ele está em oração ali, né, para conhecer, planejar e saber como agir. O texto que nós lemos, mais longo ali, vai mostrar para nós a conversão de três pessoas. Três pessoas. As pessoas totalmente diferentes umas das outras. Se você prestou atenção, você viu como elas eram diferentes umas das outras, né? Estavam na mesma cidade, a conversão delas se deu na mesma cidade, mas eram pessoas totalmente diferentes, provavelmente não se conheciam, né? Mas pessoas diferentes, mas que o poder e a eficácia do Evangelho avançou nelas, o Evangelho que transforma a vida. Transformou a vida delas. Há muito o que aprender sobre a história de cada uma dessas pessoas. Podia ficar só numa, né? Mas eu estou chamando a atenção para ver a diferença entre as pessoas e como elas foram alvas do amor de Deus. Certo? Por quê? Então, vamos ver alguns princípios aqui nesse texto. E o primeiro deles é que Cristo quer salvar todo tipo de pessoa. Às vezes a gente pensa que as pessoas elas primeiro têm que ajeitar a vida de um jeito para depois se converterem. Cristo quer salvar todo tipo de pessoas. Todas são alvos do amor de Jesus. Jesus morreu por todos os tipos de pessoas. Sua história, sua cultura, seu histórico religioso, profissão, né? Enfim, Cristo quer salvar todo tipo de pessoas. Ao olharmos esses três que se converteram, nós vamos ver algumas características deles, e a história também mostra, registros, que Lídia era de origem asiática e que ela tinha, né, era da cidade de Tiatira, e que ela atravessou o mar para ir morar nessa cidade para colocar um negócio lá. Uma empresária, né? Empreendedora. E foi lá, e o trabalho dela era com roupas, né? E de púrpura, que era uma forma de tingir a roupa. Eu li, disse que era uma tinta que eles usavam, era tirada de molusco, e que precisava milhares de moluscos por algumas gramas. Quer dizer, por isso que era cara as roupas, e ela trabalhava com esse tipo. Então, roupas que pessoas ricas usavam, né? Em consequência, ela também era uma pessoa do dinheiro, né? Mas era uma pessoa que estava carente de Deus, né? Ou seja, ela era bem sucedida financeiramente, logo considerou-se que era rica, né? Pelo trabalho que ela desenvolvia. Ela era de origem gentia, mas ela estava praticando, né? Junto aos judeus, né? Ali se reunindo no sábado. Então nós vamos ver que aquela jovem possessa, que não sabemos o nome aqui, mas, né? Vamos ver que ela era uma escrava. E segundo a lei naquela época, o escravo não tinha direitos. E alguns consideravam o escravo até nem como uma pessoa, como um animal, só servia para ser útil para alguém. E ela era o caso dessa moça. Então ela vivia nesse misticismo religioso, né? E ainda endemoniada. Era uma escrava que dava lucro para os outros, e ela mesma era escrava, tanto dos demônios quanto de pessoas. Olha só, Lídia, o contexto, agora essa moça ali. E a terceira pessoa é esse carcereiro que vai se converter, que era um cidadão romano, quer dizer, uma pessoa que tinha um status, né, na sociedade. Ele era considerado também uma pessoa da classe média romana, né, e que tinha na sua base de religião César como seu Deus, o seu Senhor. Então tinha uma moça, Lídia, que tinha interesse nas coisas de Deus, mas ainda não conhecia o Evangelho, com outra escrava de demônio e outra escrava de César. Olhando a vida delas, a gente vai ver que está representado nessas três pessoas a classe alta, a classe média e a classe baixa. Então, Cristo veio para todas as pessoas, não importa qual religião, qual é o status
status social, financeiro. Jesus veio para todos, né? Quando nós olharmos na história das três ali, nós vamos ver que a conversão de cada uma das pessoas foi diferente. E assim como a história, a conversão de cada uma de nós foi diferente. Foi diferente. Ou seja, nem sempre a nossa estratégia de evangelismo não pode ser a mesma para todas as pessoas. Como Paulo agiu em relação às três foi diferente. E assim nós precisamos olhar cada pessoa com um olhar por ser pessoa diferente, né? O verso 13 diz que no sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então Paulo identificou um local onde era possível ele se aproximar. Havia pessoas que estavam buscando a Deus, temiam a Deus, né? Mas não conheciam o Evangelho e ali se reuniam para a oração. Ou seja, a estratégia de Paulo foi primeiro ir às pessoas que estavam abertas a Deus, à mensagem. Ali havia pessoas que estavam querendo conhecer a Deus, de forma, ainda não conheciam na totalidade, mas Paulo identificou ali um lugar que eu posso apresentar o Evangelho. E assim ele fez. Lídia, como uma mulher piedosa, né? Nós vamos ver que a conversão dela foi uma conversão simples, imediata, mas calma, coisa tranquila, né? Ela viu o Evangelho, Deus agiu no coração, se converteu, vamos lá na minha casa não se converteu, né? E aí nós vamos olhar o caso da moça escrava, prisioneira de Satanás, levou vários dias até Paulo expulsar o demônio, né? E ela então, o texto não vai dizer, mas a tradição se crê que ela se tornou, foi crente, né? Porque ela foi liberta e Paulo não ia deixar ela sem apresentar o Evangelho. Não se fala mais dela, mas se crê que ela se converteu e permaneceu junto com os outros na igreja lá em Filipos, né? Então o Paulo agiu diferente em relação a ela. O carcereiro, que era onde César era Deus, a religião era o Estado, hoje em dia ainda tem esse tipo, né? Existe esse tipo, a religião, o Estado é a religião. E Deus precisou fazer algo extraordinário para aquele homem crer, né? Precisou haver um terremoto, abrir as cadeias, e agora fugiram tudo, eu vou me matar. Quer dizer, teve um fato extraordinário que chamou a atenção dele, quebrantou ele, e ele se converteu talvez numa situação de lá alguém pregando na rua, não dava interesse, porque estava muito incrédulo, resistente. Mas ali, diante daquela situação, ele se converteu poucos instantes antes do suicídio. Foi aqui ele se converteu na última, né? Eu olho para eles e vejo assim que Lídia foi um evangelismo intencional, planejado. Paulo, eu vou lá evangelizar aquelas pessoas. Ele planejou isso, conheceu, sabia orar e tal. Já o evangelho, a conversão daquela moça possessa foi ocasional, né? A ocasião proporcionou, ela veio e Paulo até mesmo não evangelizou no primeiro momento, mas vai acontecer. Já o carcereiro foi uma conversão excepcional, foi, vamos dizer assim, emergencial, né? Foi nas últimas. Conversão diferente das pessoas. Mas o fato é que todos precisaram se arrepender dos seus pecados e todos foram transformados. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, Jesus Cristo veio para todo tipo de pessoa, veio salvar todo tipo de pessoa. Mas as pessoas são diferentes, então a nossa estratégia muitas vezes tem que ser diferente também em relação a evangelizar as pessoas. Como nós temos essa missão de evangelizar, como a Bíblia nos diz, então nós somos cooperadores de Deus. Eu gosto sempre de lembrar isso, que eu não evangelizo sozinho. Você não vai evangelizar sozinho. Você precisa de outros cristãos e precisa do Espírito Santo, senão você não é bem sucedido no evangelismo, né? Se nós olharmos do ponto de vista, olharmos de forma humana, nós vamos pensar que a igreja ali em Filipos começou porque Paulo orou, porque Paulo pregou, né? Porque eles se sacrificaram pela obra. Essa é a parte humana, mas nós vamos ver que o resultado daquela igreja foi uma obra de Deus. É Deus que abriu o coração, é Deus que libertou o cativo, né? Foi Deus que libertou a prisão daquela alma, não era eles. Uma igreja se faz assim. A conversão é obra do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo que viria ao mundo convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João capítulo 16. A nossa missão, queridos, é orar e apresentar o Evangelho. Né? O Espírito Santo é que convence e converte a pessoa.
Nossa missão é orar e apresentar o Evangelho. Não somente orar e não somente apresentar o Evangelho. A obra missionária é uma obra de cooperação. O apóstolo Paulo exemplificou isso quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 3, quando há aquele questionamento: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e ele vai dizer o seguinte: nós somos servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Vocês estão crendo porque Deus deu o ministério a nós, a cada um, né? E Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que o rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Não somos nós. Mas ele está dizendo: eu plantei, eu semeei, aí precisou outro regar essa semente. É um trabalho coletivo, não é de uma pessoa só, não é do pastor, não é do líder de céu, não é de uma pessoa, é um trabalho coletivo com Deus que vai dar o crescimento. E ele vai dizer no verso 8: o que planta e o rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Aleluia! Bom que Deus nos permite cooperar com Ele. Então um semeia, outro rega, outro colhe, porém Deus é que dá o crescimento, né? Recebe a glória. Na minha experiência cristã e pastoral, eu percebi que nem sempre nós colheremos o fruto do Evangelho que nós semeamos. Se você tem o trabalho de semear, semeie. Outro vai colher, mas glória a Deus, Paulo vai dizer. É Deus que recebe a glória e a pessoa vai se alegrar com a salvação. Outros vão colher que seja cumprir a nossa missão. Ontem na nossa célula, a Ivana lembrou, e nós conversamos, né? E quando nós fomos pastorear lá em Montenegro, a primeira pessoa que nós conhecemos, que nós chegamos lá e lá não tinha gás. A primeira pessoa que nós conhecemos na cidade ali, que nós lembramos assim, foi o entregador de gás. Ele veio entregar o gás, uma pessoa muito gente boa. Conversamos e tal. E não fizemos uma amizade, mas uma cidade menor, o contato acontecia, né? E a gente, logicamente, vamos orar para essa pessoa. Nunca tivemos oportunidade de apresentar o Evangelho para a pessoa, né, para esse Senhor. Ok, os anos passaram. Mais tarde, uma moça da igreja conheceu um rapaz que era cobrador de ônibus. Ela ia para a faculdade, e aí o cobrador de ônibus, conversa vai, conversa vem, todo dia os dois se simpatizaram, né? E ela tinha uma decisão: eu só vou namorar se ele for crente, senão eu não vou namorar. E aí tu tem que ir na igreja. E esse rapaz foi na igreja. E aí a gente fez estudo bíblico com ele, se converteu, casaram, né? E aí que eu fui conhecer os pais dele, e era aquele entregador de gás que a gente conheceu lá no início. E visitei outras vezes e tal, eles moravam em outra cidade, não se converteram conosco, mas agora há pouco tempo se converteram, todo mundo, toda a família, os pais dele, a irmã, todo mundo se converteu. Quer dizer, ele recebeu lá atrás, que ano foi isso, né? 97 por aí. E agora está todos convertidos dele, esse irmão, né? Não os pais dele, né? Ele, líder na igreja, enfim. Levou uns 20 anos, né, para os pais mais ou menos se converterem. Nós foi a primeira pessoa que a gente conheceu lá. A experiência que cada um de nós tem de conversão, cada um vai ter, ela não é um modelo para a conversão de outros. Eu me converti assim, então os outros vão se converter igual a mim. Então, vocês lembram que eu me converti no cinema lá sozinho, porque eu estava buscando a Deus. Então todo mundo não vai. Vai ser diferente a experiência da pessoa. Olhando para o texto, embora essas três pessoas tivessem uma experiência genuína de conversão, cada uma viveu a sua experiência. Porém, apesar das diferenças na conversão, geralmente elas fazem um processo da conversão, ela tem um processo, algumas coisas acontecem, algumas semelhanças na conversão das pessoas. Olhando para o texto e olhando para as experiências que eu tenho, tanto na minha conversão quanto na conversão de outras pessoas. Quais são? Geralmente, ou quase sempre, a semelhança é que alguém estava orando por essa pessoa. Ou pela família, ou pela cidade, havia oração. Sempre há oração na conversão de alguém, né? Há oração. Uma pessoa, eu quero evangelizar hoje, sai orando e Deus vai conduzir ela. Quer dizer, ela está orando para alguém que ela nem conhece, mas a oração está presente na conversão de alguém. Sempre vai estar a oração.
Também nós vamos ver que o Evangelho sempre lhe é apresentado, porque a pessoa precisa crer em alguém, em Jesus. O Evangelho é Jesus é o Evangelho, né? Então precisa ser anunciado o Evangelho, alguém vai apresentar o Evangelho. Então a pessoa se converte porque alguém apresentou o Evangelho, seja por pregação, seja por um estudo bíblico, seja por testemunho, seja por uma música que tem o Evangelho. Não podemos colocar dentro da caixinha a forma como Deus vai usar para converter alguém, né? Então essas são características comuns. E também outra terceira característica, semelhança, é que em algum momento a pessoa que toma a decisão, ela vai sentir a necessidade de fazer profissão pública da sua fé. Ela pode tomar a decisão e vai ficar isolada. Em algum momento ela sente a necessidade de conviver e participar de uma comunidade. Até pode se afastar, enfim, que a gente sabe o que acontece. Mas elas têm uma necessidade de conhecer o Evangelho, ela se sente atraída pelo Evangelho, quer conhecer, né? E a necessidade de conviver com outros irmãos, né? A maioria dos cristãos que eu conheço, eles se converteram de algumas formas, né? As que mais se converteram comigo foi por estudo bíblico individual. Vamos estudar a Bíblia junto? Estudo bíblico que faz o abismo ligado, sabe do que eu estou falando, né? Faz o estudo bíblico toda semana, um estudo, até que chega no momento e agora, você entendeu? Você quer entregar sua vida a Jesus? Sim. Pronto, uma forma calma, tranquila, mas a maioria que eu conheço deu assim. A segunda maior parte das pessoas que se converteram foi na celebração. Ela veio convidada na celebração, veio uma vez, gostou, ninguém está fazendo estudo bíblico, ela veio ouvindo o Evangelho, até que um dia ela tomou uma decisão. Um apelo, enfim, ela tomou uma decisão. E depois vai ter o estudo do discipulado. Poucas pessoas que eu tenho na memória assim, se converteram na célula. Eu sou uma pessoa que eu tenho memória, assim, que na célula, no encontro da célula, estão ali e alguém entrega a vida para Jesus. É raridade, na célula mesmo, né? A pessoa tem um momento ali, você quer entregar a vida para Jesus, talvez você tenha, não sei qual é a experiência, mas é muito raro na célula a pessoa fazer isso. Deveríamos praticar mais isso, né? Apresentar o Evangelho ali. Ou seja, em comum, as pessoas que eu conheço, em comum, de alguma forma, elas tiveram um pré-evangelismo. Pela oração, né? Alguém entregou um folheto, alguém mandou uma mensagem. Eu mesmo, naquela época, buscando a Deus, mas depois eu fui puxando a memória, fui lembrar que mesmo na igreja católica, eu lembro que eu vi uma mensagem de um bispo lá, que ele apresentou o Evangelho, assim, eu era pré-adolescente. E depois eu lembrei que ele apresentou o Evangelho mesmo. Naquela época lá eu já tinha gostado, né? Então mais tarde o Espírito Santo vai confirmar. Então todos nós de alguma forma recebemos o Evangelho, né? Por uma literatura, ou por influência de um parente, de um amigo. Dificilmente alguém cai de paraquedas, vou ali naquela igreja. Sempre teve alguma coisa, né? Hoje com a mídia, com a televisão, as pessoas olham, gostam e vão procurar uma igreja. Isso acontece, né? Nós vamos ver que há pessoas que às vezes rejeitam a mensagem de um parente, mas elas recebem a palavra de um desconhecido. Vai acontecer isso, né? É mais comum até, porque a gente quer evangelizar os parentes e eles não querem às vezes ouvir, vai um desconhecido ou um amigo, e aí a pessoa quer, da gente às vezes não quer. Eu estava lembrando, essa semana a Terezinha, na célula, contou a experiência de evangelismo da patroa de uma irmã dela, né? A irmã dela, no trabalho, crente, queria falar de Jesus para a patroa e a patroa rejeitava. E a Terezinha resolveu evangelizar a patroa sem se identificar. Foi por telefone, uma coisa assim, por telefone. E disse, olha, e começou a entrar em contato com a patroa e não disse que era irmã da empregada. E foi. E a mulher foi gostando. Aí a Terezinha orientou ela a comprar uma Bíblia, e aí um dia a patroa, ali em contatos, né? A patroa disse, olha, a Terezinha perguntou, você quer entregar a vida para Jesus? Aí eu quero, como é que faz? A Terezinha orientou ela, resultando, a patroa dela entregou a vida para Jesus e tudo, e aí que a Terezinha, sabe quem eu sou? Eu sou irmã, tá vendo? Aquela senhora, a irmã da Terezinha querendo evangelizar, não empregada, de repente não quer, né? Mas agora a Terezinha foi bem sucedida. No anonimato. Estratégias, maneiras diferentes da gente evangelizar, né?
E, gente, as pessoas, elas reagem de maneira diferente ao contato com outros crentes, com a igreja, com o evangelho. As pessoas reagem. A Cândida já contou a história dela, né? Eu lembro que lá em Montenegro tinha um casal, eles vieram, e o Otávio Suzano, e ele odiou a igreja. Ela gostou, e ele odiou a igreja porque era muita alegria, muito barulhento, muita alegria, nunca mais vou botar os pés. E a esposa, não, eu vou. Daí ele foi, daí gostou. Daí eles me chamavam de Senhor Feliz. Ah, o Senhor Feliz, né? Ah, o Senhor Feliz. E aí se converteram os dois, nós batizamos, e foi uma bênção. Ele já é falecido, né? Fiz discipulado, eu fiz estudo bíblico com ele, estou falando, sentado e fazer estudo bíblico para levar eles à conversão, né? Então ele odiou aquela alegria, aquele povo. Já em São Paulo, uma irmã lá de Sapucaí chegou na igreja, viu aquela alegria, é isso que eu quero. Olha como as pessoas reagem, o mesmo estilo. A gente não sabe como as pessoas são, né? Uma é diferente da outra. A irmã Francisca conta que ela saía a caminhar durante a semana e ela conheceu uma senhora que também estava caminhando, as duas decidiram caminhar juntos. E foram caminhando juntos. E aí conversa sobre família, e entrou no assunto e conversar sobre igreja. E aí, tu vai na igreja? Qual igreja tu vai? Eu vou, tem junto? Quer? Então tá, vou de ônibus. Às 6h30 tem ônibus, eu vou lá na Aliança Bíblica. Então vou junto, foi junto. E aí a irmã Aurora, né? Que foi junto. E ela conheceu Jesus então ali através da Francisca, onde as duas caminhavam juntas. Jeito de cada um se converter, né? Em Montenegro tinha um senhor que trazia a esposa no culto, e ele trazia ela, largava ela e ficava no carro esperando. Ou às vezes ia embora, buscava ela depois. E aí um dia ele disse, não, vou entrar. Ele contando depois, né? Vou entrar. Entrou e nunca mais saiu, né? Depois foi batizado, tudo, né? Então, como as pessoas vão tendo resistência ao evangelho, mas nós orando e ela orando, né? A esposa já crente orando, até que um dia o marido se decidiu, né? Uma outra senhora lá em Montenegro, ela ia se batizar, e eu sempre usava a ideia de olha, gente, o batismo é um momento de testemunho. Vocês têm que falar do que é Jesus na vida de vocês, o batizando. O principal do culto é isso. O evangelho, a gente vai fazer uma mensagem mais breve, e o testemunho de vocês, o que mudou na vida de vocês com Jesus. Então convida o máximo de amigos, parentes que você tiver, porque em geral as pessoas, batismo é uma coisa importante. Ele está me convidando, que honra, batismo, né? Bem assim que as pessoas pensam, né? E essa irmã convidou uma família, uma amiga lá. E essa amiga, né, antes de sair de casa, no domingo de batismo, deu um temporal, e caiu uma árvore na entrada da garagem da casa dessa amiga. O natural seria, vamos aí, né? Como é que não tem como ir? Aí disse que essa amiga disse, não, mas minha amiga me convidou, eu tenho que ir no batismo dela. E o marido pegaram um machado e cortaram a árvore, tiraram a árvore, foram pro culto e se converteram. A esposa se converteu, o marido foi se converter depois. Mas a esposa se converteu naquele culto do batismo. Mas tinha uma árvore na frente da garagem. Precisaram tirar, porque era o dia da conversão dela. Que histórias lindas, e a gente pode passar aqui horas e horas lembrando, né? Atos 1:8 diz que vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O evangelismo, aqui a obra missionária que Jesus está dizendo que é para a igreja fazer, o evangelismo nosso se dá da mesma lógica. Os de Jerusalém são os mais próximos de nós, família, amigos. O Espírito Santo veio sobre você para você alcançar, né? Os amigos, família, a tua Jerusalém. Depois a tua Judéia, os teus colegas, as outras pessoas que você convive, né? Depois Samaria, os desconhecidos na cidade, as outras pessoas que tu não conhece, e você vai conhecer, e os confins da terra, né? Outros lugares. Esse pensando no evangelismo pessoal, não na obra missionária. Mas só que o texto vai dizer que nós temos que fazer isso ao mesmo tempo. No sentido não é em ordem de preferência, né? Mas, porém, nós podemos pensar que a gente pode começar pelos amigos, porque é interessante, eu já fui vendedor de várias coisas. Várias coisas eu fui vendedor. E os cursos de venda sempre a mesma estratégia. Tu tem um produto, começa a vender para os teus parentes, para os teus amigos, porque eles já te conhecem, já gostam de você, então eles confiam em você e eles estão abertos ao produto.
Então comece, esse é o primeiro núcleo de venda. Quer dizer, as vendas copiaram aqui da Bíblia, né? E aí depois você vai ampliando o teu ciclo, alcançando outras pessoas. Quem sabe a gente pode nos esforçarmos cada vez mais nisso, né? Chegando ao final, nós vemos que no texto que lemos que Deus queria Paulo e Silas em Filipos. Eles tinham pensado em ir para algum lugar, mas Deus queria eles lá naquela cidade. Deus queria plantar uma igreja naquela cidade, né? Mas nós vamos ver na sequência ali no texto que lemos que eles foram parar na cadeia. Opa! Né? Pregar o evangelho tem suas lutas. Mas a cadeia não foi um acidente, havia uma estratégia de Deus, porque Deus queria converter o carcereiro. Então, para converter o carcereiro, eles tinham que ser presos. Deus queria romper as cadeias daquela prisão. E quantos, além do carcereiro, que se converteram ali? Mas Paulo, Silas e os outros não pensaram, agora vamos lá, não quero ser preso. Não, foi por eles estarem anunciando o evangelho, tiveram que passar por essas lutas, né? E mesmo a cadeia, isso não desanimou eles continuaram entusiasmados em fazer a vontade de Deus. Vocês lembram que o texto diz que eles cantavam lá, né? Cantavam. Eles estavam ali presos porque eles anunciavam o evangelho, não porque eles eram bandidos, porque eles estavam anunciando o evangelho. O verso 40 diz que depois de sair da prisão, Paulo e Silas foram uma casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos. Que irmãos? Provavelmente a moça que estava ali era possessa, o carcereiro, né? Agora já tem uma igreja na casa de Lídia. Lídia, por ser uma mulher rica, provavelmente tinha uma casa grande, então agora vocês estão uma célula, uma igreja na casa de Lídia. O plano de Deus para edificar uma igreja naquela cidade. Aquelas pessoas desconhecidas agora estavam juntas ali naquela casa. Irmãos, cada um com a sua história. Quais as pessoas que Deus vai agregar à nossa comunidade neste ano? Né? Quem será? Não sabemos. Não sabemos. Paulo e Silas não sabiam. Mas eles estavam abertos em oração a Deus. O Senhor quer nos usar, nos mandou ali porque o Senhor tem uma missão. E Deus usou eles. Deus pode usar nossas vidas. Quais pessoas conhecerão a Jesus por teu intermédio, por meu intermédio? Que nós possamos estar abertos a isso, dizendo: usa-me, Senhor, eis-me aqui. Que muitas histórias bonitas nós podemos ouvir de pessoas que vão ser batizadas. E por você, que gosta de quem vai batizar, geralmente é eu, mas a pessoa que levou a pessoa a Jesus, né? Quem sabe você vai ser instrumento de salvação de alguém, de conversão de alguém. O milagre da conversão vai acontecer através da tua vida, do teu testemunho, da tua oração, e você apresentar o Evangelho. A gente fala de tantas coisas com nossos amigos, e o quanto nós já falamos do Evangelho. Será que outra pessoa precisar falar com eles? Ou pode ser você? Ou pode ser você, e ela gosta de você. Já tem um caminho andado. Ela não vai te rejeitar, porque ela já sabe que tu é crente. Mas agora você pode dar a oportunidade para ela, de ela ouvir de você como amar a Jesus é bom. Aleluia. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste a vida em mim.
pelo pecado, distantes de Ti. Cada um de nós, ó Deus, tem a sua história, a sua experiência, o seu milagre de conversão. E queremos que o Senhor continue fazendo milagre na vida da nossa família, dos nossos amigos, colegas, pessoas, que eles venham, ó Deus, conhecer esse amor de Deus, esse amor de Jesus e serem salvos. Clamamos por eles, ó Pai. Vai ao encontro, ó Espírito Santo, convencendo a cada um, para que eles tenham seus olhos espirituais abertos e nos dê a alegria de ter eles não somente como amigos, mas como irmãos em Cristo. Porque nós gostamos de tantas pessoas, Pai, e queremos elas também na eternidade conosco, Pai. Não deixe que elas vão para o inferno, Senhor. Usa nossas vidas para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Deus que transforma vidas. Usa-nos, Pai, para a glória do Senhor. Amém. Amém.